E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, né, fazer um panorama geral sobre a desnutrição, né, que é um assunto que às vezes a gente pensa que não se fala mais, que não existe mais, mas o nosso país e vários outros países da América do Sul, da África, eles são países que ainda estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ou seja, eles ainda passam, tem pessoas que estão em situação de pobreza, abaixo da linha da pobreza, e por isso é necessário que a gente estude um pouco sobre desnutrição, suas causas, seus tipos e os seus tratamentos, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar que a desnutrição ela continua a ser uma das causas de morbidade e mortalidade mais comuns entre crianças de todo o mundo. E a desnutrição ela nada mais é do que a falta de alimento, né? A falta de nutrientes para o corpo conseguir fazer suas funções biológicas, né? Isso vai corroborar numa série de disfunções, tanto de crescimento quanto de raciocínio, entre outras coisas que vai afetar no organismo da criança que passa por desnutrição. Agora falando um pouquinho sobre políticas públicas relacionadas à alimentação, a gente tem que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, por meio da diretriz de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição, se propõe a implementar ações específicas para o combate do binômio infecção-desnutrição, que afeta principalmente crianças que vivem em condições precárias de saneamento básico e higiene, que foi como eu falei. Se a criança vive em uma condição de pobreza, abaixo da linha da pobreza, ela não tem saneamento básico, ela não tem condições de higiene, ela não tem água potável. Então tudo isso vai corroborar para que essa criança, além da desnutrição, né, que quando você tem a desnutrição, como eu falei, os sistemas orgânicos eles ficam em pane, eles não têm nutrientes para funcionar o sistema imunológico, né, as defesas do corpo, então isso vai propiciar que haja mais infecção e por isso haja mais mortalidade e mais morbidade. Desnutrição é o processo de atraso no crescimento infantil por carência alimentar. Só criança desnutrida, professor? Não. Existem adultos desnutridos também, só que a desnutrição de adulto é diferente da desnutrição de criança, porque o adulto ele já tem basicamente todos os seus sistemas formados, ele tem, né, todos os seus órgãos bem formados. Já uma criança, principalmente as crianças de menor idade, elas precisam muito dos nutrientes para que os órgãos, os ossos, o cérebro, eles se desenvolvam da maneira esperada. Então, se eu tenho um déficit de oferta calórica, de oferta de nutrientes, de oferta de alimento para essa criança, eu vou ter uma carência, um atraso no processo de crescimento. Então, por isso que é tão importante estudarmos desnutrição ainda nos tempos de hoje. E a gente tem dois tipos principais de desnutrição, que a gente vai falar aqui um pouquinho agora. Que a primeira que a gente vai falar é a desnutrição de Kwashiorkor. No slide tem direitinho como é que escreve, é uma palavra de origem africana, já que na África a gente tem os maiores índices de desnutrição do mundo, então esse tipo de desnutrição ele é bastante atrelado a crianças africanas, e eu vou deixar as fotinhas nos slides direitinho para vocês olharem e diferenciarem qual é qual, tá bom? Então a desnutrição de Kwashiorkor ela vai ocorrer pela diminuição ou ausência de proteínas na dieta e permanência de calorias. Como assim? Eu vou diminuir a oferta de proteínas. O que são proteínas? Geralmente de origem animal, são carnes, né, ovos e algumas de origem vegetal. A gente tem a soja, entre outras. Então, pensando em carne, quais são as carnes que a gente tem que tem bastante proteína? Carne bovina, peixe e frango. São as principais fontes de proteína que a gente tem, que são as mais comuns que a gente come, né, no nosso dia a dia. Então, a criança com desnutrição de Kwashiorkor, ela não vai ter essa oferta de carne, essa oferta de proteína na sua dieta. E isso vai ser substituído, né, para matar a fome, né, para ter a sensação de saciedade por carboidratos e por gordura, né, vai comer bastante coisas de valor energético alto, só que sem proteína. Por exemplo, trazendo para nossa realidade, seria uma pessoa que só come bolo, pão e biscoito.
tá? São alimentos que têm uma demanda energética alta, mas eles matam a fome, mas eles não vão oferecer o aporte proteico para o crescimento e desenvolvimento sadio dessa criança. Então, essa desnutrição ela também é mais presente quando a criança ela é desmamada, quando ela sai do leite materno. Que o leite materno ele é uma fonte importante também de proteínas. A gente sabe que o leite ele é importante em proteínas. Então, quando a criança ela para de mamar e ela começa a ser introduzidos os alimentos, né, que não são os alimentos corretos, começar implementar carboidratos e gorduras, a criança acaba desenvolvendo esse tipo de desnutrição. É muito presente no Brasil? Não é muito presente no Brasil, mas acontece. É mais presente, como eu falei para vocês, em países da África, mas isso não exime a nossa responsabilidade em estudar e saber que também existe no nosso país. A criança ela vai demonstrar fraqueza, extremidades frias, abdômen globoso, pele áspera e seca, cabelos secos, ásperos e opacos. Cabelos secos, ásperos e opacos, por quê? Porque a proteína ela é importante também para a vitalidade do cabelo, para a vitalidade da pele, e nisso a pele, o cabelo, as unhas vão ficar todas frágeis e com aspecto de não saudáveis. Enquanto isso, a criança não vai ficar extremamente emagrecida. A criança ela vai ter um abdômen globoso, um abdômen volumoso e rígido e tenso. Por depósito de gordura também abdominal e também pela má digestão que esses alimentos propiciam. E isso faz com que esse abdômen dessas crianças eles sejam mais avantajados. Eu deixei as fotinhas para vocês verem nos slides. O outro tipo de desnutrição que a gente vai falar agora é uma forma mais grave de desnutrição que é chamada de marasmo. Marasmo é uma forma de desnutrição grave, onde a ingestão de calorias e proteínas é insuficiente. Diferente do kwashiorkor, que a gente não vai ingerir proteína, no marasmo a gente não vai ingerir nada, não vai ingerir proteína, não vai ingerir carboidrato nem gordura. Então a criança ela vai se apresentar extremamente emagrecida, aquelas crianças que a gente vê as fotos que tem os olhos saltados porque a região periorbital é afundada, vê todas as costelinhas, que tem os braços bem fininhos. Então aquelas fotos que a gente vê mais comumente associadas à desnutrição são fotos que representam o marasmo, né? A desnutrição chamada marasmo. E como é que, professor, que a criança vai se apresentar, né, quando ela tem marasmo? A criança ela vai se apresentar irritadiça, retraída, letárgica, com a pele flácida e enrugada e com a aparência envelhecida. Né? Como ela não vai ter os nutrientes, não vai ter as proteínas e os carboidratos que são necessários para manter o corpo em funcionamento, o corpo ele vai tirar esses nutrientes, tentar tirar esses nutrientes de partes menos importantes, que a gente vai ter da pele, dos cabelos, das unhas, e isso vai fazer com que a criança fique com a aparência mais envelhecida, com a pele mais flácida, com a pele mais enrugada, com a pele mais ressecada. E, além disso, a magreza extrema, né? Aquela situação de desnutrição extrema. E é comum o aparecimento de doenças debilitantes nessa criança. O que são doenças debilitantes? São doenças oportunistas. Né? Vai aproveitar que a criança já está desnutrida, que a criança está com o sistema imunológico prejudicado, que a criança não se alimenta bem, e essas doenças, como a criança já vai estar com os sistemas debilitados, se elas se instalarem, a chance de piora é muito alta. Então, quais são essas doenças debilitantes oportunistas? A gente vai ter tuberculose, né, que é a doença pulmonar. A gente vai ter as parasitoses, né, as vermes intestinais, ascaris, lumbricoides, oxiuros, entre outras, que são as doenças, as vermes que vão causar um aumento de absorção intestinal. Então, o pouco que a criança comer, ela vai absorver, as vermes vão absorver e a criança não vai, né, levar nenhum proveito da alimentação, que podem levar à disenteria, né, que é a diarreia com sangue, entre outras. Aí eu deixei as imagenzinhas para vocês verem a diferença entre kwashiorkor e marasmo. Em kwashiorkor a gente vê a criança com o abdômen bem distendido, bem globoso. Ela não tem aquela cara de magreza extrema, mas é uma criança que a gente não pode se enganar, que é uma criança desnutrida. Já o marasmo ela é aquela face bem típica, né? Bem emagrecido, que dá para contar
as costelinhas da criança. Então, concluindo essa parte de desnutrição, a gente tem que a desnutrição é uma doença de caráter clínico, social, multifatorial, cujas raízes se encontram na pobreza. Então é sempre importante a gente levar em consideração a questão biopsicossocial, né? Não levar em consideração só a doença, levar em consideração também os fatores que levaram a pessoa a ficar doente e quais são os fatores envolvidos durante o processo de cura também dessa criança. Então eu não posso chegar para uma mãe de uma criança desnutrida e falar assim, você tem que dar carne para ele, tem que dar aveia, tem que dar frutas para essa criança ter uma alimentação saudável, sendo que aquela mãe malmente tem farinha e açúcar em casa. Entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que ela é tida como uma doença de caráter clínico-social. É uma doença clínica, né? Uma doença que traz malefícios, mas ela não é por uma causa fútil, ela é por uma razão social, ela é por uma razão de que a renda é mais distribuída nos países e isso faz com que a criança tenha a desnutrição, e por conta da pobreza extrema. Pode ocorrer desde a vida intrauterina e logo ao nascer, com a interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo e da alimentação complementar inadequada nos primeiros 2 anos de vida. Então, a depender da forma como a mãe se alimenta, né, essa criança ela pode ser desnutrida desde a vida intrauterina. Né? Antes de nascer, ela já pode começar a apresentar desnutrição. Assim como ela pode começar a desnutrição logo após ser desmamada, como eu falei para vocês, se ela não tiver usando os alimentos corretos durante o seu desmame. O que mais? Isso pode acarretar em doenças infecciosas de repetição, né? Pelo sistema imunológico ser debilitado, aí a gente vai ter as doenças infecciosas de repetição, que são principalmente as diarreias e infecções do trato respiratório, as ITRs. Problemas familiares relacionados com as condições socioeconômicas e o conhecimento sobre o cuidado infantil e fraco vínculo materno-infantil. Tudo isso são coisas que são acarretadas a partir da desnutrição. A prevenção e o controle da desnutrição dependem de medidas mais amplas e eficientes de combate à pobreza e à fome e políticas de inclusão social. Então, o remédio para a desnutrição, né, fora o remédio clínico, seria o remédio social, seriam, né, as adoções pelo governo de políticas em relação à saúde da criança, principalmente relacionadas à alimentação. Que a gente já sabe que nas escolas e nas creches a gente já tem a inclusão de todas as refeições, né? Principalmente aquelas que são período integral, que a gente tem o café da manhã, tem o lanche da manhã, tem o almoço, o lanche da tarde e um lanche antes de ir para casa, né? E a gente sabe que também é responsabilidade dos profissionais de saúde o atendimento da criança com desnutrição. Já falando em tratamento hospitalar, né, deixando um pouco de lado essa questão social, essa questão sociológica, a gente vem para o tratamento hospitalar, que é quando a criança ela já vai ter que ser hospitalizada, porque a sua desnutrição já está tão grave que medidas mais simples acabam não funcionando. Então, deve-se primeiro identificar quais as comorbidades associadas à desnutrição e tratá-las. Por exemplo, se a criança tiver uma infecção do trato respiratório, aí vai ter que entrar com antibióticos. Se a criança estiver com diarreia desidratada, a gente vai ter que entrar com hidratação e com medidas para sanar essa diarreia. Iniciar a realimentação de forma lenta e gradual, com acompanhamento de nutricionista para determinar a melhor forma e melhor tipo de dieta. Eu não posso chegar para uma criança que está desnutrida há muito tempo, que ela não é acostumada a comer todas as coisas há muito tempo, e já querer ofertar uma coisa ultracalórica para ela, porque o organismo da criança não está acostumado e vai rejeitar. É igual, por exemplo, quando uma pessoa sulista, uma pessoa sudestina, uma pessoa lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que não está acostumada a comer comida muito temperada, que é igual a comida aqui da Bahia. Então eles vêm pra cá, aí come, sei lá, uma acarajé, come uma rabada, uma buchada. E aí o intestino deles não conhece aquele tempero, não conhece dendê, não conhece pimenta do reino. E acaba que o intestino deles vai sofrer, vai ter uma diarreia por conta disso. É basicamente a mesma coisa.
o organismo da criança não vai estar acostumado com coisas mais calóricas, então a gente tem que fazer uma readaptação alimentar, começar a ofertar aos poucos, começar primeiro a hidratar, aí depois a gente vai colocar uma água de coco, depois a gente vai colocar um suco, depois a gente vai colocar uma sopa, e aí progressivamente a gente vai conseguir aumentar a fonte energética de alimentação dessa criança. Isso é um papel da nutrição, né, do nutricionista, para ter a melhor readaptação possível com o melhor ganho calórico, também para minimizar os efeitos da desnutrição o mais rápido possível. E o que a gente tem que tratar também? Os sintomas, como febre, hipotermia, dor, né? E aí a gente vai tratar, né, com antibióticos, com, né, aquecimento, entre outros, antitérmicos. Orientar os pais quanto à alimentação com a ajuda do nutricionista, considerando o contexto socioeconômico. Como eu falei para vocês, eu não posso chegar para uma mãe que só tem farinha e açúcar em casa e falar: olha, compre mamão, ameixa e kiwi para sua criança, porque eles são ótimos em vitaminas, proteínas e vai proteger o sistema imunológico da criança. Não adianta. A gente tem que falar numa coisa, né, na língua da pessoa. Por exemplo, qual é as frutas mais baratas que a gente tem no mercado hoje em dia? Banana e maçã. São ruins? Não são ruins. São frutos que têm proteínas, têm nutrientes, tem tudo isso. Então a gente vai, né, trabalhar com as coisas de acordo com a realidade, né, da família, do paciente. E quais são os principais cuidados relacionados à saúde da criança com desnutrição? A gente tem que principalmente lavar as mãos, porque a criança, como ela já está com o sistema imunológico prejudicado, qualquer fonte de infecção que eu possa me prevenir ou me prevenir. Então eu vou lavar muito bem as mãos antes de lidar com essa criança. Pesar diariamente para saber se o tratamento está sendo funcional, se a criança está ganhando peso, né? E se ela está atingindo a meta de peso para ter alta. Trocar a fralda sempre que apresentar eliminações, porque, como a gente já conversou, a pele da criança com desnutrição ela é mais ressecada, ela é mais friável, então qualquer coisa pode fazer uma assadura, pode fazer uma lesão e aumentar o risco de infecção, porque, como a gente já falou, o sistema imunológico dessa criança está prejudicado. Observar sinais de infecção em períneo e ânus, justamente por causa dessa questão das dejeções. Utilizar luvas, né, no manejo também para prevenir essa questão de infecção. Fazer higiene corporal, também por conta da imunodeficiência, né, o sistema imunológico deficiente. Usar soro fisiológico 0,9% nos olhos, né, para lubrificar, porque a criança com desnutrição, ela consequentemente tem desidratação, e desidratação a criança vê com os olhos e a boca seca. Então é importante a gente estar hidratando a mucosa ocular para não ter nenhum tipo de lesão ulcerada de córnea, nem alguma coisa assim. Então é importante a gente estar sempre umedecendo os olhos. Proteger do contato com crianças infectadas, então a gente tem que fazer um isolamento reverso, né? A criança, ela não pode ter contato com outras crianças que sejam infectadas com, por exemplo, uma simples gripe, que para ela vai ser uma coisa muito maior. Avaliar a fontanela, né? Avaliar as moleiras para ver se elas estão na forma e na tensão correta. Se elas estiverem retraídas, a gente tem que ver o que está acontecendo. Avaliar a pele para ver se está havendo melhora, né, dessa questão da hidratação. Manter equilíbrio térmico, né, manter a temperatura em níveis normais. Fazer o balanço hídrico para a gente saber se o que a gente está infundindo na criança se está saindo, se está tendo alguma retenção de líquido, alguma coisa assim, para ser tratada. Avaliar o acesso venoso, porque é importante que toda criança internada ela tenha um acesso venoso para uso de medicação. Monitorar hipo e hiperglicemia e reconhecer os sinais. Quais são os principais sinais de hipoglicemia? Afasia, apatia, sudorese intensa, sonolência, perda de consciência, são sinais de hipoglicemia. E sinais de hiperglicemia é mais difícil de detectar, mas a pessoa também pode ficar sonolenta, taquicárdica, perder consciência. Monitorar, já falei, e promover a estimulação do cognitivo, né, para a gente perceber se a desnutrição ela afetou em algum nível o sistema nervoso central, né, se afetou em algum nível o cérebro.
Professor, e aquelas crianças que não conseguem comer, como é que a gente vai fazer? De tão fraquinhas que elas estão, como é que a gente vai fazer para ofertar alimentação para ela? A gente vai fazer a sondagem, né? Fazer a sonda nasogástrica e ou nasoentérica ou orogástrica ou oroentérica. Como é essa sonda, professor? A sonda nasogástrica é uma sonda que ela entra pelo nariz e ela para no estômago. E a sonda nasoentérica é uma sonda que entra no nariz e para na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Ah, professor, e como é que eu sei que ela está no duodeno? A sonda nasoentérica, ela precisa de raio-x para confirmar o posicionamento, que ela tem uma partezinha que dá para ver no raio-x. Já a sonda nasogástrica a gente vai confirmar com a ausculta. Quem passa a sonda é o enfermeiro, tá? Aí a gente, como é que funciona? A dieta, né, que vai ser calculada pela nutricionista, vem em uma bolsa e a gente vai pendurar como se fosse um remédio. E ao invés de conectar na veia do paciente, a gente vai conectar na sonda. E aí essa dieta vai ficar gotejando e entrando na sonda, indo para o intestino ou para o estômago da criança. E é assim que funciona uma sondagem nasogástrica ou nasoentérica, tá bom? No final do slide tem uma atividadezinha para vocês fazerem e é isso. Podem mandar lá no e-mail. Quem não conseguir mandar no e-mail, pode mandar a foto no privado do WhatsApp. Tudo bem? É isso, até amanhã, que amanhã temos uma atividade também.